pudesse eu iria pra lá. Todo crente. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Crente a crente. No capítulo 25 e o verso 6, um versículo de número 10 e a face C do versículo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Face B no versículo 10. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se. Repete após mim. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Onde muitos acessórios viram para essa irmã que está em toda parte e diga para ela: o grito aguardado, é para os preparados. Repete, você vai. O grito aguardado. E eu vou te perguntar: e se Jesus voltar agora? E se cadê o barulho que eu estou ouvindo? Cadê os glórias? Se você não abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor, esperando pela glória. Se tu acredita, ele vai voltar. Não tenho certeza que se ele voltar nesta noite, todos nós subiremos. Todos nós subiremos. Com a tua boca funcionando. Nós já entendemos pela palavra de Deus que o Evangelho precisa ser pregado a quem cuida fora do tempo. Hoje em dia não tem mais como o mundo dizer na volta de Jesus: eu não tive como ouvir, eu não tive como ir à igreja. Por exemplo, a minha casa, à frente do terreno, a minha avó doou para ser o templo da Assembleia de Deus. Eu moro no último trilhão do terreno com o meu pai. Então eu moro na última casa. Se eu estou no tanque, tem mundo. Se eu estou no banheiro, sabe por quê? Porque a igreja está lá funcionando. E assim meus vizinhos também estão a escutar a poderosa palavra de Deus. É por isso que nós temos que anunciar, que nós temos que falar até a última casa. Aleluia! Volte, glória a Deus! Aleluia! Porque o Evangelho é para todos. A salvação também é para todos. Mas para os meus crentes, só será para os escolhidos. Ai, não acha, eu sou escolhido, mesmo assim tu está preparada, então vamos embora. O céu é o nosso lugar. Aleluia. No alto do Monte das Oliveiras, Jesus profere duas passagens escatológicas. A primeira delas está registrada em Mateus, que é o estudo das coisas vindouras ou do fim do mundo. A segunda já é o sermão profético. Mateus vai repartir o capítulo 25 em 3 parábolas diferentes. Vai falar sobre, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, depois vai falar também dos talentos e, por fim, Jesus vai falar sobre o juízo final. A parábola era um método pedagógico
pedagógico que Jesus tinha para ilustrar as verdades que ele queria falar. Em Mateus 25, o versículo 6, que as irmãs tomaram por base, o Espírito de Deus, enquanto eu pedi a ele uma palavra, uma linha para dissertar com a igreja, o Espírito de Deus me deu sobre o grito do mundo. Aleluia, Deus. Quantos têm um ouvido aguçado para nesta noite escutar a chegada do noivo? Parece que a metade da igreja entendeu. Quantos têm os ouvidos aguçados? Filho, a dizer aí, vem noivo. Esse tema, ele virá, é tão importante no Novo Testamento que nos 260 capítulos que existem no Novo Testamento, 300 referências é sobre a vinda de Jesus Cristo. Na verdade, nós vamos encontrar esta passagem apenas no livro de Mateus. E aí nós precisamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, olha, eu venho de um feeling de 40 anos já de aula na Escola Bíblica Dominical. Então eu tenho a preocupação muito forte de fazer-me entender. É para isso que eu procuro ser explícita nas minhas dissertações, nas minhas pregações. Porque é muito bom nós darmos glória, aleluia. Mas posso te dizer uma verdade? Isso não leva as virgens para o céu. Sabe por quê? Porque Jesus vai falar que eram 10. Eram quantas? 10. Todas estavam no reino, verdade? Mas no reino tinha... Não é tu não, né? Aqui só tem prudente. Mas no reino tinha as loucas e tinha as prudentes. Então é bom que tu te atentes, porque tudo que acontece, tudo que aconteceu aqui é extraordinariamente maravilhoso. Aleluia. Alegra a alma, só que não leva para o céu. Para o céu é tu estar cheio de poder aqui e não adulterar. Para o céu é tu estar cheio de poder aqui e não fazer fofoca. Para o céu é tu estar cheio de línguas estranhas, de glória a Deus aqui e não fazer disse-me-disse. Para o céu só vai entrar prudente. Aleluia! Poder aí. A igreja que vai. Mateus, ele vai falar para um público judeu. Então é por isso que quando Jesus faz essa parábola e Mateus registra, quando ele fala, ele está a falar sobre o cenário de um casamento judaico, que aqui no Ocidente é totalmente diferente lá no Oriente, no tempo de Jesus principalmente. Já quando nós vamos ver Marcos, e Mateus tinha uma preocupação de fazer com que os judeus remanescentes entendessem que Jesus estava, nele se cumpria toda a profecia do Velho Testamento no que se refere ao Messias que viria. Já Marcos, ele vai falar para os romanos, em especial de Roma, na Europa. E Marcos tem a preocupação de fazer Jesus conhecido como servo, né? Aliás, Jesus disse, isso vai para os prudentes, tá? Jesus disse que aquele que quiser ser o primeiro deve ser o último. Aquele que quiser ser servido deve primeiro servir. Pegar a prudente. Marcos apresenta Jesus então como servo. Já Lucas, ele vai falar para os gentios, as comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo.
E Lucas, ele teve uma preocupação de usar um grego amplo, um grego sofisticado. Jesus, na verdade, é um filho do homem. Jesus, na verdade, ele usa essa expressão 26 vezes para que ele fosse muito bem entendido. Já João, ele vai pregar para os recém-convertidos, para os gentios. Precisamos entender que Mateus e João foram discípulos de Jesus, conviveram com Jesus. Já Marcos não. Marcos era discípulo do apóstolo Paulo e Lucas foi o companheiro de Paulo e escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Dentro desse contexto judaico, nós vamos ver que o casamento que Jesus está a falar, ele se dividia em 3 fases. Havia a fase do compromisso com o noivo. Era quando era feito um contrato entre os pais da noiva e os pais do noivo. Existia também o segundo momento, ou o segundo estágio, o noivado. A cerimônia era realizada na casa dos pais da noiva. E olha que interessante, era de frente a testemunhas. Por quê? Porque se desmanchassem, o noivado já era tido como divórcio. Ali já era um compromisso do noivo com a noiva. E por que Jesus fala das 10 virgens? Porque muitos atos jurídicos da época de Jesus devia ter pelo menos o mínimo de 10 testemunhas. Sua irmã ali pegou a ordenança. Porque na época de Jesus, eu vou repetir para ver se tu entendeste. Quem é tu nesse contexto aqui? Na época de Jesus, todo ato jurídico devia ter pelo menos, ou no mínimo, 10 testemunhas. Onde tem pelo menos 5. Onde tem pelo menos 5. Prudentes, virgens, e aí vinha o terceiro estágio. O terceiro estágio, que era o casamento. O noivo buscava a noiva na casa de seu pai e levava em cortejo de volta para sua casa, onde acontecia a festa do casamento. Geralmente o noivado durava 1 ano, ou enquanto o noivo, nos fundos da casa... Eu deliro. As coisas de Deus, a palavra é muito forte. O noivo passava 1 ano a construir a casa para eles morarem. Aonde? Na casa de papai! E vem Jesus em João 14 e diz, na casa de meu pai! É pra tu também, é pra tu também. Tem alguém que vai comigo? Quem era o noivo? Jesus Cristo. Quem é a noiva? A noiva, ela não aparece aqui. A noiva, ela é falada, mas ela não aparece. Quem é a noiva aqui, ó? A noiva é a igreja invisível. Quem é essa igreja invisível? Quer saber mesmo? A amada, a separada, a purificada, a justificada, a desejada, a amada, aquela que não tem CNPJ, aquela que não tem endereço na terra, aquela que não tem convenção, aquela que não tem pastor para dizer, essa aqui, ó, essa! Missionária, se a noiva é invisível, quem é nós então, igreja? Nós somos as 10 virgens. Eu já vi alguém ali fazer assim, olha, eu não sou louca.
Nem eu. Mas eu chego, e isso não é estabelecido pela palavra de Deus, a uma conclusão. Que a igreja que vai subir, deixa eu ver se tu está dentro disso aqui. A igreja que vai subir. Então 50% que é nessa noite eles vão passar em revista. Tem mais visita. De novo. Ele está passando. Pensa que teu cabelo com coque engana, pensa que teu paletó engana, pensa que teu sapato de amarelo vier pegar fogo, engana, engana não. O noivo sabe muito bem quem ele te conhece, ele me conhece. Olha o que Jeremias diz, ainda antes de ser formado no ventre da minha. Ele me conhecia. Eu pus abaixo o nome dela e pus o sobrenome, ainda que ela não me conhecesse. Meu irmão, não vim para a igreja passeando e nem vim à terra passeio. Eu vim para cumprir a missão. E aí quando a gente vê essa questão das 10 virgens, o que Jesus está deixando bem claro para nós? Que essa é a igreja visível. O que é a igreja? São vários membros. A igreja é esse corpo aqui, ó. A sociologia diz que é uma instituição, né, religiosa. Então a igreja é isso aqui. E nós, missionários, somos os membros do corpo de Cristo. Quem é a igreja visível? Sou eu. É tu. É o corpo de Cristo. E aí o Espírito de Deus me colocou agora no negócio aqui. Posso falar? Posso falar? Eita Deus! Ainda tem pé que quer pisar no pescoço do outro. Ainda tem língua que morde o nome do outro. Ainda tem olhos que olham com cara feia ao outro. E é tudo membro do mesmo. Posso te dar uma notícia? Tu vai encontrar ela lá. Tu vai encontrar ela. Aguenta firme esse teu nome. Eu não gosto dela. Tu vai falar com ele. Para de cobiça dentro da igreja. Para de gracinha dentro da igreja. Tu vai ficar se tu continuar com esse no céu não entra virgem louca. No inferno entra virgem louca. Ninguém vai. Aí lá em Mateus 7, 24, Jesus vai dizer para nós quem são as virgens, as damas prudentes. Quem são? Aquelas que... Gente, olha que Bíblia que eu ganhei. Não tem mute, não tem... Quem são as virgens prudentes? São aquelas que ouvem a minha palavra. Só ouve, missionária, não. Ouve pra ti. Aleluia, amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não vou com a cara dela. Eu não gosto do pastor. Mas na hora de lampinha. Eu quero ver agora quando ele veio tratar com a igreja dele. Cadê teu barulho?
dicionário diz? É aquele que não procura o perigo. Aí Jesus, no verso 26, ele vai dizer assim, olha, as loucas são aquelas que ouvem, ou seja, aquelas que não possuem controle. Tem ninguém aqui não, né? Pergunta pra ela aí do teu lado, é tu não, né? Eu nem ouvi um glória. Aí Jesus diz que as virgens loucas, aquelas que não possuem controle, no 26, são aquelas que ouvem as minhas palavras, mas não praticam. Adianta, meu irmão? Adianta cartão de membro? Adianta ser presidente da convenção mundial do mundo, CNN. Adianta? Se não for prudente, tem céu não, filho. Tem boda não, filho. Tem casamento não, filho. Trata de se tornar prudente enquanto é tempo, porque a porta da graça, olha só, a porta da graça vai fechar. Aí eu fui ver o que quer dizer grito. Né? Grito quer dizer, pelo dicionário, um som penetrante, uma marcha que não é escandalosa, não solta gritos. E ele falou assim, missionário, eu lembrei da senhora. Olha isso aqui. Eu lembrei da senhora, sério. Que seu som é estridente. Ah, meu irmão, se eu consigo pegar para o macumbeiro ser salvo, para o cachaceiro ser liberto, para o homossexual ser liberto, para o lésbica ser liberto, eu não preciso de microfone. Eu preciso da palavra e do Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça. A terapia do grito. Ele diz que há vários tipos de gritos. Olha isso. Diferentes sons, diferentes emoções, medo, dor, necessidade. Mas existem também gritos de prazer, de satisfação e outros de raiva. A questão é que os gritos eles servem para exprimir ou para encobrir emoções que não se consegue transmitir verbalmente. A questão do grito está em expressar os sentimentos e não falar acerca deles. Isso me lembra que quando foi montada a banca na faculdade e eu escolhi a cadeira do direito, um professor, que foi meu professor de contabilidade, direito contábil, ele me disse assim, quando ele viu o tema da minha monografia, ele disse assim para mim, se eu estiver na sua banca, eu sou o primeiro a te reprovar. Isso não é tema para uma academia. Porque eu defendi os estudos bíblicos, a antiga moral cívica, né? Ressignificando os valores do ensino na escola pública. E ele disse para mim que me reprovaria. Aí Deus preparou um sambista, uma criminalista e uma civilista. Dos 10 alunos, eu fui a 10ª a falar. 10 minutos para tu defender a tua tese. Tirou quanto, amiga? 8,5. E tu tiraste quanto? 7? Tudo triste, tudo triste. Uma aqui saiu lá, tirou 9. Eu falei, meu Deus, que eu esteja do lado dela. Ou acima dela, né? Nossa, passa 5 anos dentro de uma academia para tirar 9 ou 9,1. A gente entra no joelho, tu vai ver onde Deus vai nos levar. E aí eu fui dissertar, comecei a falar, tal, nervoso, né? Eu ali na frente, os 3 sentados, não escrevi nada. Só que eu me empolguei. Eu comecei desse jeito aqui, sapateado, alegre, 20 minutos.
Aí eu falei, meu Deus, já foi reprovado. Infringiu o estatuto de uma defesa de monografia. Eu fui reprovado. Eu disse assim, doutor, me perdoa, eu acho que eu me empolguei, mas isso é coisa de crente, né? Acostumada a pregar. E eles olharam para mim e falaram assim, Márcia, espera lá fora. Não, os senhores não querem fazer nenhuma pergunta a mim? Aí a doutora olhou para mim e falou assim, Márcia, estou satisfeita. Pode aguardar lá fora. Não, mas os outros saíram com a pauta na mão, e a nota. Não, tu aguarda lá fora. Ah, meu Deus. Fui no colo de Jeová. E o povo lá fora. Tirou quando? Eu falei, sabe que eu nem sei. Gente, mas a tua monografia demorou tanto, a tua defesa. Eu falei, também não sei. Acho que vai tá na mão de Deus. E aí o grito. Ai, te aprovada ou reprovada? 8, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Aí tô lá sentado, mas minha irmã, olha, crente que se desespera não está convertido. Fala sério. Se os salmistas dizem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia.